O tratamento com medicamentos do diabetes do tipo 2, ele deve ser iniciado quando as recomendações quanto a uma alimentação saudável e a prática dos exercícios físicos, eles não estão sendo tão eficazes, não estão dando o resultado esperado. O tratamento já sem medicamentos, no caso, a alimentação saudável e a prática de exercícios físicos regulares, ele é obrigatório para todos os pacientes com diabetes. Então, ele ajuda principalmente a reduzir a resistência à insulina. Agora vamos falar de algumas orientações que você pode estar passando para as pessoas com diabetes sempre que eles forem realizar algum exercício físico. Então, sempre que eles forem realizar o exercício físico, ele deve ser iniciado aos poucos. Se esse praticante ele for uma pessoa sedentária, principalmente tem que ser gradativamente o aumento do exercício, da intensidade e do tempo. Tá? Então, além disso, a gente vai acabar evitando qualquer tipo de problema muscular, lesões de saúde para essa pessoa também. O exercício físico ele necessita ser um meio prazeroso e não um trauma para quem o pratica. Todos os exercícios físicos que o praticante for realizar tem que ser algo que ele tenha prazer, que ele goste de fazer, como por exemplo no caso do seu João, jogar o futebol com seus amigos. Então, se o paciente de vocês, se a pessoa que vocês estão orientando for o seu João, indiquem para ele que ele inicie jogando futebol aos poucos, aumentando gradativamente o seu ritmo dentro do jogo e o número de partidas que ele for jogando durante a semana, tentando sempre não ultrapassar inicialmente 60 minutos diários. Outro bom exemplo que vocês podem estar passando são caminhadas, iniciando aos poucos com 10 minutos e aumentando semanalmente até alcançar em torno de 30 a 60 minutos diários e de 5 a 7 dias por semana. Então, é sempre necessário orientar as pessoas que praticam exercícios físicos que utilizem calçados confortáveis, evitando bolhas e calosidades. No caso de pacientes com diabetes que tenham uma perda significativa de sensibilidade nos pés, deve-se sempre orientar a evitar exercícios físicos como caminhadas de longas distâncias e corridas, orientando sempre a realizar exercícios físicos como natação, ciclismo, remo, exercícios realizados na posição sentada, sem muito contato com o solo e com a planta dos pés. Outras orientações que vocês podem estar passando para as pessoas com diabetes é que nunca realizem exercícios físicos de forma muito intensa, principalmente nesse início. Muitos pacientes de vocês eles estão retornando a uma vida com prática de atividade física, de exercício físico. Muitas vezes eles eram sedentários, eles estão voltando a realizar por motivos pessoais, por motivos de descobriram que estão diabéticos, que o médico orientou. Então a gente precisa sempre ver o lado do praticante, o lado dessa pessoa que a gente está orientando. Então, esse exercício ele não pode ser de forma traumática, excessivo, ele tem que ser prazeroso. Tá? Então, um bom teste, na verdade, que a gente pode estar utilizando é o teste de fala. É um teste extremamente fácil e simples da gente estar aplicando e interpretando ele também. No caso do seu João, por exemplo, quando ele estiver dando uma caminhada ou então jogando seu futebol com os amigos, a gente só precisa conversar com ele para avaliar o nível da atividade física, do exercício físico. Tá? Então, quando a intensidade é leve, o seu João deve conseguir cantar uma música, por exemplo, para vocês. Quando a intensidade for moderada, é possível que ele converse ainda confortavelmente. Mas quando for intensa, o seu João ficará ofegante, sendo muito difícil de conversar. Quando isso ocorrer, o ideal, na verdade, é que vocês orientem ele a diminuir um pouco o ritmo, a diminuir um pouco a intensidade desse exercício físico, que ele pode estar sendo muito forte naquele momento.
Então agora uma dica bem importante que vocês podem estar passando para as pessoas com diabetes é que sempre antes de realizar o exercício físico, elas evitem aplicar a insulina no local que vai ser exercitado. Tá? Então, por exemplo, no caso do seu João, quando ele vai jogar um futebolzinho com seus amigos, ele deve evitar aplicar, por exemplo, nas pernas. Então, realizando no abdômen. Tá? Então, pois pode afetar, na verdade, a velocidade de absorção. Então, o teste de glicemia capilar, ele é um teste que é muito rápido e prático de fazer para o controle, no caso da taxa de açúcar no sangue. É importante também orientar pessoas com diabetes a ingerir carboidratos de fácil digestão. Alguns exemplos de carboidratos de fácil digestão: torradas, biscoitos de água, macarrão, arroz, batata, pão. Antes, durante e após os exercícios físicos prolongados. Com isso, no caso do seu João, cabe sempre orientar que leve consigo algum alimento que contenha esse tipo de carboidrato para ser usado numa eventual hipoglicemia durante uma partida de futebol que ele estiver realizando, durante uma caminhada.